Bom, a gente vai fazer mais alguns exemplos aqui de sistemas, né, em movimento, né, para caracterizar a parte cinemática, né. O exemplo 5, né, ele é um exemplo de um manipulador robótico analisado no plano, pelo menos, né. Num dado instante, o braço de robô AB, né, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, ele gira no sentido anti-horário, né, com velocidade angular de 5 radianos por segundo e aceleração angular alfa de 2 radianos por segundo quadrado, né. Então ele está girando no sentido anti-horário aqui, que no caso vai ser positivo. Simultaneamente, a garra BC ela gira no sentido anti-horário também, né, mesma coisa, a garra BC, com velocidade angular ômega' igual a 6 radianos por segundo e aceleração angular alfa' 2 radianos por segundo quadrado. Ambas medidas em relação à referência fixa. Determine a velocidade e a aceleração angular do objeto mantido aqui pela nossa garra C, né? Então a gente quer saber basicamente, né, a velocidade desse ponto C e a aceleração desse ponto C, tá? Outro probleminha clássico de dinâmica, né, você quer saber algumas grandezas cinemáticas do seu corpo, né? A gente sabe como que é o movimento angular desse robô, né, velocidade, aceleração angular de cada componente ali. A gente sabe que o trecho AB tem 300 milímetros, o trecho BC tem 125 milímetros. A gente vai precisar pegar essas informações e converter isso em velocidade e aceleração do nosso corpo, né? Isso aqui é importante porque, né, mais para frente a gente vai fazer muito esse tipo de coisa para fazer análise via segunda lei de Newton, via lei de Euler também, para resolver esse tipo de problema aqui, tá? Então aqui a gente tem o nosso sistema, né, de novo. Esse problema ele é relativamente simples, tá? E a gente tem duas formas diferentes de solução para esse caso. Na verdade, todos os problemas que a gente fez anteriormente, existe mais de uma forma de resolver, inclusive. Aqui, a forma clássica de se resolver é usar aquelas equações cinemáticas que a gente viu no capítulo, tá? E vai funcionar perfeitamente. Nesse problema eu vou fazer de uma outra forma, uma forma alternativa, que em alguns casos pode ser até mais fácil, tá? Recomendo aí para quem está estudando tentar resolver das duas formas, inclusive para fazer isso de mais de uma forma e tentar entender o que você acha mais difícil e o que você acha mais fácil. O que eu vou fazer aqui? Na opção 1 de solução, né, estou usando então o sistema inercial de coordenadas x, y que está fixo no ponto A, de forma bem conveniente. E nesse problema aqui eu vou enunciar dois sistemas móveis de coordenadas, tá? A gente tem um sistema móvel x1, y1, que eu chamei de sistema móvel B1, e ele tem vetores unitários I1, J1 e K1. Esse sistema móvel x1, y1, ele gira junto do corpo AB, tá? Ele é solidário ao movimento de rotação do corpo AB, portanto ele vai ter uma rotação aí, nesse caso. E a gente tem um terceiro sistema de coordenadas, que é o sistema móvel B2, que ele está centrado aqui no ponto B, ele acompanha o movimento desse ponto B, né? E ele gira conforme o corpo BC, tá? Então o sistema móvel B2 ele tem um eixo x2, y2, z2, vetores unitários I2, J2 e K2, e ele está rotacionado, né, porque ele acompanha o movimento do corpo BC, só que ele também está transladado porque ele acompanha o movimento do ponto B. E ele é solidário ao movimento de BC, como falado. O jeito clássico de se resolver esse problema é utilizar aquelas equações cinemáticas que a gente viu lá durante essa aula, né, e achar, né, finalmente a velocidade do ponto C e a aceleração do ponto C. Eu vou resolver isso aqui de uma outra forma, tá? Para mostrar um outro jeito de se fazer isso. Eu acho que se vocês olharem os exemplos anteriores, vocês conseguem resolver usando essas equações, tá? É um jeito legal de resolver, não tem nenhum problema. A opção 2, que eu vou fazer aqui, eu vou escrever primeiro o vetor de posição do ponto C, tá? E eu vou derivar ele
uma vez para achar a velocidade do ponto C e outra vez para achar a aceleração do ponto C. Isso funciona, tá? Tem gente que acha mais difícil porque você tem que fazer umas derivadas e tal, e tem que tomar cuidado nessa hora. Muitas vezes é mais fácil, tá, de se fazer a derivada do que aplicar as equações, que elas são relativamente grandes, você tem que desenvolver cada termo por separado. A grande vantagem, eu acho, dessa opção 2 é que você fica restrito mais a um problema puramente matemático, tá? É um pouquinho mais fácil nesse sentido, porque você não precisa ficar interpretando cada termo da equação para achar eles conforme o termo de velocidade e aceleração que a gente quer achar aqui. A desvantagem também está exatamente nessa mesma coisa, né? Quando a gente usa essas equações, você sabe qual que é cada componente, né? Qual que é a aceleração tangencial, a aceleração normal, de Coriolis, de movimento relativo. Então, essa abordagem que a gente tem usado antes, ela te ajuda a pensar um pouquinho no movimento do sistema, tá? Então isso às vezes é vantajoso, né? Mas a opção 2 também é viável, né? Não tem, o resultado das duas tem de chegar no mesmo lugar. Então vamos fazer por meio dessa derivada. Para isso, eu não vou usar aqueles sistemas móveis que eu enunciei agora há pouco, tá? Eu só vou usar o sistema inercial fixo, x e y aqui, e a gente tem que escrever, primeiro de tudo, o vetor de posição do nosso ponto C. Posição absoluta aqui, né? Então, em relação a um observador fixo aqui. Então, aqui em vermelho eu escrevi o vetor de posição RC, e para escrever esse RC, eu vou escrever o RB, que é a posição do ponto B, né, que está 300 milímetros aqui, e com um ângulo de 60 graus, aqui nesse caso. Tá? E eu vou ter que escrever também esse vetor de posição relativa, R de C com relação a B. Tá? Esse componente aqui ele tem 125 milímetros. Tá? Eu sei que o nosso corpo AB está girando com ômega e alfa, né, onde ômega é 5 radianos por segundo, anti-horário, alfa é 2 radianos por segundo quadrado, anti-horário. E o corpo BC está girando com uma velocidade angular de ômega' 6 radianos por segundo e uma aceleração angular alfa' de 2 radianos por segundo quadrado. Olhando para esses três vetores aqui, a gente consegue relacionar o RC com o RB e o RCB. Né? O RC, então, é o RB, mais o RCB escritos todos no sistema inercial de coordenadas aqui. Então, se eu achar o RB e o RCB, eu acho o RC. Né? Aqui que está a ideia. Para resolver esse problema, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Tá? Eu vou escrever esses vetores em função de um ângulo θ qualquer de cada um desses vetores, para não ter que especificar um valor nesse momento. Por que isso é importante? Porque a gente vai derivar esses vetores. Se você substituir um ângulo constante ali, você vai tentar derivar e vai dar zero. Né? Porque você vai achar na tua cabeça que aquele vetor está parado. Né? Não é verdade. Então, eu estou colocando aqui que o ângulo do vetor RB, eu chamei ele de θ1, e o ângulo do vetor RCB é θ2 em relação à horizontal aqui nesse caso. Então, se a gente escrever essa expressão aqui de RC, a gente tem RC igual ao RB, que é 0,3, né, dos 300 milímetros, cosseno de θ1 em I, mais 0,3 seno de θ1 em J. Isso aqui é o RB aqui nosso. O segundo vetor é 0,125 cosseno de θ2 em I, θ2 é o ângulo do RCB que eu estou admitindo, mais 0,125 seno de θ2 em J, que é o RCBI. Então, a gente tem o vetor de posição. Eu vou rearranjar os termos só agrupando aqui em relação ao eixo X, o I, em relação ao eixo Y, que é o J. Né? Então, RC é 0,3 cosseno de θ1 mais 0,125 cosseno de θ2 em I, mais 0,3 seno de θ1 mais 0,125 seno de θ2 em J. A gente tem então nosso vetor de posição, né, do ponto C do nosso robô. O que falta a gente fazer agora? A gente precisa derivar
né, esse termo para achar velocidade e derivar mais uma vez para achar a aceleração do ponto C. Vai ser isso que a gente vai fazer. Então, a gente sabe que a velocidade do ponto C vai ser o quê? Derivada de RC no tempo, né, como eu coloco aqui. Uma coisa importante, né, eu tenho que fazer essa derivada aqui, ou, aliás, eu vou fazer essa derivada aqui com o vetor expresso no sistema inercial de coordenadas. Por que isso aqui é importante? Porque o sistema inercial de coordenadas ele tem vetores unitários I, J e K parados, estáticos, né? Quando eu derivo esses vetores unitários, isso dá zero. Então, a gente não precisa se preocupar com as derivadas dos vetores unitários, porque a gente sabe que o vetor está parado. Se eu estivesse representando RC na base móvel, eu teria de derivar esses vetores móveis também. Tá? Então é um probleminha a mais que pode aparecer. Nesse caso eu já estou usando isso no sistema inercial. Então eu vou derivar esses termos aqui de RC. Né? A gente vai ter 0,3 cosseno de θ1, cuja derivada vai dar 0,3 vezes menos seno de θ1, vezes a derivada do argumento que está dentro dessa função trigonométrica. Né? Derivada de θ1, eu estou chamando aqui de θ1 ponto. Esse termo θ1 ponto todo mundo esquece na hora de fazer derivada de vetor. θ1 tem derivada por quê? Porque o nosso ângulo está variando ao longo do tempo. Né? Então a gente tem que levar em consideração essa derivada de θ1. A maioria do pessoal, quando eu pergunto qual que é a derivada de 0,3 cosseno de θ1, a pessoa fala menos 0,3 seno de θ1 e pronto. Esquecendo aqui dessa velocidade angular. Tá? Então tem que cuidar muito com isso na hora de fazer essa abordagem. Né? Um cuidado que a gente tem que tomar bastante. Então, da mesma forma que 0,125 cosseno de θ2 vai ter derivada de menos 0,125 θ2 pontos vezes seno de θ2, tudo isso em I. Mais a derivada dos termos que estão acompanhando o J. Né? Então a gente tem 0,3 seno de θ1, vai dar 0,3 cosseno de θ1 vezes θ1 ponto. Mais 0,125 seno de θ2 vai dar 0,125 cosseno de θ2 vezes θ2 ponto aqui. Tudo isso em J. No nosso problema, a gente sabe, né, que no instante de tempo que a gente está analisando, θ1 ele é 30 graus, tá? θ1 ponto, que é igual a ômega, que o problema está dando, né, é 5 radianos por segundo. No instante também que a gente está analisando, o θ2 é 15 graus, conforme o problema. θ2 ponto é igual a ômega linha, que é 6 radianos por segundo nesse problema. Então o que a gente pode fazer é só substituir os valores aqui nessa equação do VC e a gente acha a velocidade, né, do ponto C do nosso robô. Então, menos 0,3 vezes 5 vezes seno de 30 graus, menos 0,125 vezes 6 vezes seno de 15, tudo isso em I, mais 0,3 vezes 5 vezes cosseno de 30, mais 0,125 vezes 6 vezes cosseno de 15 graus em J. Fazendo esses cálculos aqui, vocês podem conferir isso em casa, isso dá um VC na base inercial de menos 0,944I mais 202 em J. Né? Isso aqui era um dos termos que que o problema estava pedindo aqui para a gente. Né? Então, lembrando, isso aqui é uma das formas de se fazer esse cálculo. Você pode fazer daquela outra forma que eu apontei anteriormente sem nenhum problema. Então, beleza, a gente achou a velocidade. Agora a gente quer a aceleração do ponto C. O que a gente vai fazer é a mesma coisa. Vamos pegar, no caso, a expressão de velocidade do nosso corpo, derivar para achar a aceleração. É aí que a coisa fica um pouco mais delicada. Né? A gente tem uma equação um pouquinho maior para se derivar agora. Né? Então eu repeti a equação de VC aqui, tá? E agora a gente vai derivar ela para achar a aceleração do ponto C. Como a gente tem muito termo aqui, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa operação. Né? Então é aí que eu falo que isso pode dificultar, né? Para quem não tem esse hábito, essa facilidade de fazer essas derivadas. Se você esquecer um termo, você vai estar errando, basicamente. Né? Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Derivada de menos 0,3 θ1 ponto, seno de θ1, a gente tem dois termos aqui cujas derivadas vão importar. θ1 ponto, seno de θ1. Então a gente tem que fazer derivada de uma multiplicação aqui. Isso aqui vai dar
menos 0,3 vezes θ1, dois pontos, vezes seno de θ1, menos 0,3 vezes θ1 ponto, vezes derivada de seno de θ1, que é cosseno de θ1 negativo, vezes θ1 ponto, aqui de novo, que dá θ1 ponto ao quadrado. Continua fazendo essas derivadas, né? O segundo termo aqui vai dar menos 0,125 vezes θ2 pontos, vezes seno de θ2, menos 0,125 vezes θ2 ponto ao quadrado, vezes cosseno de θ2 aqui nesse caso. Tudo isso em i. Continuo fazendo as derivadas aqui nos termos do eixo y, da velocidade. A gente tem 0,3 θ1, dois pontos, vezes cosseno de θ1, menos 0,3 θ1 ponto quadrado, seno de θ1. Isso aqui é a derivada desse primeiro termo. O segundo termo é mais ou menos a mesma coisa, só que com θ2. Né? 0,125 θ2, dois pontos, cosseno de θ2, menos 0,125 θ2 ponto quadrado, seno de θ2, isso em j. A gente sabe que o θ1 é 30 graus, a gente sabe que θ1 ponto é 5 radianos por segundo, e a gente sabe que o θ1 dois pontos, que é igual ao alfa nosso, é 2 radianos por segundo quadrado. A gente sabe que θ2 é 15, θ2 dois pontos é 6 radianos por segundo, e o θ2 dois pontos é igual a 2 radianos por segundo quadrado nesse problema. São informações do enunciado nosso. Então, é só substituir esses termos todos, esses valores todos, na equação de aceleração, e a gente consegue, por fim, a aceleração do ponto C, que é um dos últimos dados que o nosso problema estava pedindo. Então, a gente acha a aceleração do ponto C aqui a partir dessas derivadas. Né? Lembrem aí, né? Você não vai substituir valores e tentar derivar a equação. Né? É a mesma coisa que se eu tentasse derivar essa aceleração aqui. Se eu tentar derivar essa aceleração que eu circulei em verde, eu vou falar que essa derivada é zero, né? Quando não é. Quando você está substituindo o valor e está tentando derivar aquilo e tornando aquilo constante de forma artificial. Né? Lembrem do que a gente faz muito aqui em dinâmica. Né? Os problemas que a gente vê no livro e tudo mais, geralmente são fotos no movimento do sistema. Né? Você analisa o movimento num instante de tempo muito específico. A gente poderia variar, por exemplo, os tetas e tudo mais, para entender como que é esse movimento em outros instantes de tempo também. Né? É só uma questão de mudar os valores aqui nesse caso. Então, é importante ficar atento a isso. A gente mostrou uma abordagem aqui via derivadas. Você pode fazer via aquelas equações cinemáticas que a gente já aprontou. Né? E vai funcionar da mesma forma, porque essas equações estão vindo sempre do mesmo lugar.